Amém, gente? Amém. Vamos lá para a nossa palavra. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Jesus. Hoje nós vamos finalizar nossa série, gente. Sei que vocês estão amando essa série. Vamos finalizar hoje. Mas, glória a Deus, gente. Na verdade, essa série, ela tem 13 casas. Mas eu falei assim, não, eu vou juntar duas em uma, porque vai ser porção dupla. Então, hoje nós vamos falar sobre a última casa, a casa dos discípulos. A 12ª casa, a casa dos discípulos. Tem algum discípulo de Cristo aí? Deixa eu ver. Amém. Então vai falar da nossa casa, então. Se você pode, aí abre a sua Bíblia em João, capítulo 20. Penúltimo capítulo de João. Último evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 20, nós vamos ler a partir do verso 19. João 20. É 1 João? Não, João 20. 1 João é lá no final. João, mas no meio da Bíblia. Capítulo 20. Semana passada nós falamos de qual casa? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Emaús. Aleluia. Falamos de 2 homens que estavam perdidos, conhecendo a Jesus, com o coração entristecidos, confusos, discutindo e estavam caminhando. Vocês perceberam que eles caminharam ao lado de Jesus sem perceber que Jesus estava com eles, né? Jesus vai à casa deles, abre as escrituras, parte o pão, os olhos deles se abrem e tudo ali acontece. Hoje, para nós finalizar, nós vamos falar sobre essa casa dos discípulos, porque durante 11 casas nós falamos de Jesus entrar na casa das pessoas, não é mesmo? Jesus, cada forma e cada meio e cada pessoa, ele fazia algo diferente. Ele se revelava de forma diferente. Uma faceta de Cristo se revelava de forma diferente. Hoje nós vamos finalizar não só entendendo que Cristo entra na nossa casa, mas que nós somos a morada do próprio Cristo. Então hoje o entendimento é que nós, a partir de hoje, nós vamos ter essa compreensão ainda mais clara, se você ainda não tem, de que nós somos a morada de Cristo. Então João, capítulo 20, deixa eu passar aqui. Capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Se você pode, grifa esse termo, paz seja com vocês. Se você está com o telemóvel, grifa o verso 19 inteiro. Paz seja com vocês. O verso 20 ele continua: Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram quem? O Senhor. Você se alegra quando você vê o Senhor ou você fica triste? Ou você fica apático? Nós nos alegramos quando estamos no Senhor. É por isso que o salmista diz: alegremos-nos, vamos à casa do Senhor. Então quando você vem à casa do Senhor, pode ter várias questões, gente, que acontece. Mas se alegre porque você está indo à casa do Senhor. E esses homens, eles mostraram esse padrão. 21, novamente, Jesus disse... Isso aí que todo mundo diz. Vamos lá, novamente Jesus disse... Paz seja com vocês. Grifa esse termo aí novamente. Segunda vez que ele traz paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha ele convocando a igreja aí. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Eles, porém, lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois. Repita comigo, uma semana depois. Ele continua: os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estar fechado as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. A terceira vez que Jesus está falando, grifa também esse termo aí,
o verso 26, ou se você puder, só esse termo Pai seja com vocês. 27. Jesus, estenda a sua mão e coloque do meu lado. Peraí, eu pulei aqui. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Para de duvidar e creia. Para de duvidar e creia. Repita comigo, pare de duvidar, e creia. Agora fala como voz de profeta para essa pessoa do seu lado. Pare de duvidar e creia. Fala, pare de duvidar e creia, meu irmão. 28. Tomé lhe disse, Senhor, meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos diante de um autor chamado João. Nós sabemos que ele é um dos discípulos mais íntimos de Jesus, que foi o único que conseguiu reclinar sua cabeça sobre o peito de Jesus. João, diferente dos outros 3 evangelhos, ele não tem um público específico que ele está destinando. Ou seja, ele está falando para todas as pessoas. Mas ele quer apresentar Jesus, diferente dos outros evangelhos, como Jesus, o Filho de Deus. Como Jesus, o Cristo. Como Jesus, não só uma pessoa, assim como Lucas relata que ele é uma pessoa, porque ele falava para pessoas que não conheciam Jesus. Porque ele era um médico que ele não conhecia Jesus e depois se converteu. Então a forma de transmitir importa, porque o que João está querendo trazer para nós é que Cristo é o Filho de Deus. É por isso que João, capítulo 1, no verso 1, ele já começa falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já está revelando que lá na criação ele já é o próprio Deus. Ele já está falando que lá na cruz do Calvário ele é o próprio Deus. E lá no final será também o próprio Deus, assim como nós cantamos aqui, voltando para poder buscar a sua igreja. Então João, ele está relatando dentro de uma condição, e o verso 31, se você não percebeu, ele registra e explica tudo isso que eu estou falando. Ele diz, tudo foi registrado para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Nós estamos diante de um cenário onde o sepulcro, o que estava acontecendo com o sepulcro? Porque era no mesmo dia, na mesma semana, ele estava vazio, não tinha ninguém lá, porque Jesus morreu, mas ele também ressuscitou. Nós vemos que uma mulher foi lá para poder conferir. Quem era essa mulher? Maria Madalena. A mulher que entregava a sua vida para homens, se deitava com homens, entregou a sua vida para Jesus, foi a primeira a estar lá no sepulcro para poder ver o seu Redentor. E ela estava lá e ela voltou desesperada para poder falar com os discípulos. Falou primeiro com João, depois com Pedro. Os dois foram no sepulcro, mas não conseguiram ver Jesus. Essa mulher teve um encontro com Cristo. Os dois não teve um encontro com Cristo naquele momento. Só que Jesus, depois que ele morre e ele ressuscita, ele passa 40 dias andando aqui nessa terra. São 40 dias com uma representatividade de 40, que também foi 40 anos que o povo de Israel andou no deserto. Então a Bíblia, gente, é cheia de numerologia. Ela sempre está falando de coisas específicas para apontar algo específico. Sempre o Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento. 40 dias que Jesus passa também no deserto, para ele poder jejuar e ele mostrar o lugar de quando ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai enfraquecer, ele vai sair no poder de Deus. Lucas vai relatar que quando ele sai do deserto, Jesus saiu no poder da graça do Senhor para poder fazer as obras dele. Então Jesus, gente, ele está evidenciando o padrão de vida, o exemplo de vida. Viveu nessa terra, mostrou o padrão. E ali nós estamos entendendo que depois Pedro e João foram ao túmulo e estava vazio. Se nós podemos resumir a mensagem de hoje, basicamente ela está dentro dessa condição. Primeiro, os discípulos têm medo. Depois Jesus apresenta a paz. Não a paz que é a ausência de problemas, mas uma paz no espírito, que você permanece firme mesmo independente de circunstâncias. Logo depois que você tem paz no seu espírito, ele dá uma missão. E com a missão ele derrama o espírito. Quando ele derrama o espírito, eles ainda têm incredulidade. Mas depois ele gera fé no coração para que nós sejamos testemunhas ao longo da nossa caminhada. Jesus ele vai trazendo para nós um padrão. Ele vai trazendo diretrizes, ele vai trazendo direção para que nós nos apeguemos a essa realidade. Então vamos para o primeiro
o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês. As portas fechadas não impedem o ressuscitado. Quem é o ressuscitado? Jesus. Verso 19, o que diz o verso 19? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando discípulos o quê? Reunidos. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Alguém já teve em algum momento da vida medo aí? Deixa eu ver. Quando você esteve com medo, independente do que é, você estava disposto a fazer aquilo que você estava sendo afligido por aquele medo? Você estava 101% pronto para poder executar e fazer o que tinha que ser feito? Ou você estava sempre sendo paralisado por aquele medo? Automaticamente, quando nós temos medo, nós repensamos aquela ideia 30, 50, 1000 vezes e não fazemos, não é mesmo? Porque quando o medo ele governa o nosso coração, a gente não consegue ir para frente. Você não consegue se mover. Então o medo ele é um lugar que ele tenta prejudicar a nossa caminhada cristã. É um sentimento como consequência do pecado. Logo, se é uma consequência do pecado, não parte de Deus. Mas nós precisamos aprender a lidar com ele. Por quê, pastor? Porque enquanto o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Entrou a morte, entrou as suas consequências. E uma dessas consequências é o medo. Então a gente precisa aprender a lidar com os nossos medos e receios. Nunca, enquanto Jesus não voltar e der a gente o corpo glorificado, você vai estar 101% sabendo lidar com medo. Mas existe uma arma e uma forma de você lidar com isso. Quando você pratica Romanos 10, capítulo 10, verso 17. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está cheio de fé, você consegue não mais dar voz ao medo, porque você vai permanecer em Cristo Jesus. Logo, você vai para frente. Logo, você avança. Por isso que Paulo, na carta dos Romanos, que estava tendo conflito entre os judeus e os gentios, ele fala: o justo viverá pela fé. Porque a fé é o padrão de vida do crente. Não é uma sugestão. Não é uma possibilidade. Precisa ser o seu estilo de vida. Ou você escolhe ser governado pelo medo, ou você vai ser governado pela fé em Cristo Jesus para estabelecer tudo que Deus chamou você para fazer. Só que esses discípulos, eles estavam com medo. E eles estavam com medo dos judeus. Mas deixa eu explicar muito bem aqui que não é os judeus, o povo simplesmente dele. Eram os judeus que se corromperam e estavam servindo o Império Romano. Então eles estavam com medo do seu próprio povo, indiretamente, mas que se corromperam. Porque às vezes, gente, pessoas ao longo da caminhada cristã se corrompem. Não deixa a palavra limpar o seu coração e o que acontece? Essa pessoa se perde. Essa pessoa ela desvia dentro da igreja. Quem já conheceu alguma pessoa assim? Tem pessoas dentro da igreja desviada. Tem pessoas fora da igreja desviada. Então, o estar na igreja, quatro paredes, não fala que eu e você necessariamente estamos firmes na rocha. Judas provou isso pra gente, o próprio Pedro mostrou isso pra gente. Dois comportamentos semelhantes, mas que teve respostas diferentes. Judas esteve sempre com Jesus, vendo a multiplicação de pães e peixes, vendo os milagres de Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus fez. No fim da sua vida, ele escolhe traí-lo. Pedro, também semelhantemente, Jesus fala que ele iria trair ele. E Pedro ainda nega. Com Judas não. Com Judas ele só solta na roda, alguém vai me trair. Com Pedro ele fala diretamente, você vai me abandonar. E Pedro fala, não, eu não vou fazer isso. Nós já tivemos uma mensagem falando sobre ele. Só que nós sabemos o que ele faz. Depois que o galo canta 3 vezes, nós sabemos que Pedro o abandonou. Só que qual que é a diferença de Judas e Pedro? Um teve remorso, o outro teve arrependimento. Remorso é quando você chora, mas não faz nada com aquilo. Remorso é quando você pensa na situação e não tem uma atitude. Você é omisso para poder mudar aquilo que está errado. Arrependimento se chama metanoia. Romanos capítulo 12, verso 2, que você sabe de cor e provavelmente está com dificuldade de viver. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita soberana vontade de Deus. Quando você não conforma com o que o mundo está vivendo, você não se adequa a essa realidade e enche-se da palavra, você está se enchendo de fé, está praticando Romanos 10, 17 e também está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo a sua mentalidade muda, logo os seus comportamentos mudam. Seus comportamentos mudam, os seus caminhos mudam. Mentalidade precisa mudar para as obras mudarem. Mãos na Bíblia fala de obras, pés na Bíblia fala de caminhos.
A sua mentalidade não muda, seu caminho não muda. Sua mentalidade não muda, suas obras não mudam. Você mudou sua forma de pensar, você vai mudar a sua forma de agir. Mudou sua forma de agir, você vai caminhar como Salmo 119. Lâmpada para os meus pés. É luz que faz iluminar o meu caminho. Tá vendo como que a Bíblia ela aponta Novo e Antigo Testamento o tempo todo? Enquanto eu estou falando Bíblia, o seu coração está enchendo de fé. Por quê? Bíblia, quando vai revelada ao nosso coração, você se enche de fé. Você se sente o Todo-Poderoso para poder fazer tudo. É por isso que você precisa praticar diariamente para que você não perca essa essência. Mas os discípulos, falando tudo isso, que eles não estavam nessa realidade. Eles estavam com medo. E se eles estão com medo, eles estão com as portas fechadas. Talvez a porta da sua casa não está fechada literalmente, mas a porta do seu coração está fechada para o novo de Deus, porque o medo tem governado o seu coração. E aí você não está impedindo, não está permitindo que o Senhor flua através de você para estabelecer o que tem que ser estabelecido. Quem está me entendendo? O Senhor ele quer trazer para mim e para você nessa manhã que o medo ele não pode mais ter governo sobre nós. Jesus pôs-se no meio deles, porque Jesus sempre vai ser o centro e sempre será. Ele é o centro dessa igreja, ele deve ser o centro da sua e da minha vida, ele sempre deve ser o centro. E o interessante é que Jesus não chega falando, por que vocês estão com medo? Por que vocês fugiram? Por que vocês não foram me ver e Maria Madalena foi me ver? Por que? Jesus faz isso? Ele apresenta, paz seja com vocês. Shalom. O famoso Shalom. Paz seja convosco. Paz seja do Senhor Jesus com você. Algumas igrejas e denominações, toda vez que você vai se apresentar com a diaconia lá na porta, porque cada um tem um estilo e uma forma, não tem certo ou errado, é só tradição. Você vai chegar na porta e vai falar assim, paz Senhor Jesus, paz seja convosco, paz do Senhor. Já reparou que é diferente algumas, as formas de colocar? Porque está trazendo aqui, paz de Jesus seja com você, Shalom seja com você. Ele sabendo que os discípulos estavam com medo, ele está falando, ei, fique em paz, eu estou aqui. Ei, naquilo que as portas do seu coração estão fechadas, eu estou aqui. Tenha paz e espírito agora para você. Paz seja com vocês. Jesus ele está se apresentando, mostrando paz. Quem está precisando de paz aí? Eu não sei você mesmo, mas eu estou precisando de paz. Só que não é paz de circunstâncias, meus irmãos. Não confunda isso. O que é paz de circunstâncias e o que é paz de espírito? Paz de circunstâncias é quando está tudo certinho. Não está tendo questões, sabe? Está tudo redondinho. O planejamento está funcionando, perfeito, não tem nada atrapalhando. A conta está do jeito que você espera. O trabalho está funcionando, não está tendo aquelas questões. Tudo está acontecendo na sua casa, não está tendo atrito com seu cônjuge, com seu filho, está tudo certo, está fluindo. Você fala assim, meu Deus do céu, tá maravilhoso. Isso é paz de circunstâncias. Pastor, isso é ruim? Não, é maravilhoso. Quem gosta disso aí? Eu amo. Só que isso não define a paz de Cristo. A paz de Cristo pensa todo esse cenário que eu trouxe para você. Ao contrário, Jesus traz a paz de espírito que vem de dentro para fora. Não está nada funcionando na minha casa. Não está nada funcionando no meu trabalho. Não está nada funcionando nos meus relacionamentos. Mas eu continuo firme em Cristo Jesus porque eu sei que Ele está comigo. Amém. Você pode ter a paz de circunstância, mas ela é volátil. Se o cenário muda, você muda. Mas eu e você, eu creio. Não tem nenhum aqui que vive só na paz de circunstâncias. Vive na paz do Espírito de Jesus. Que quando as coisas estão mudando, ei, eu sei em quem tenho crido. Eu creio no meu Senhor e eu vou permanecer no meu Senhor. O Senhor está te chamando, querido. Não fique na paz de espírito. As pessoas à sua volta, elas estão na paz de circunstâncias. Fique com a paz do Senhor. Repita para você quando você estiver agitado durante o dia, que vai acontecer amanhã, terça-feira, quarta, talvez na quinta. Fala para você mesmo, Shalom. Shalom, fulano. Shalom, Mateus. Shalom. Você vai começar a rir com você mesmo, uma pessoa na rua vai achar que você é um doido, mas a Bíblia já te chama de maluco, fique em paz. A gente está permitindo Satanás roubar a nossa alegria, meus irmãos. É só olhar para o seu dia, a sua rotina. Às vezes é estressado o dia todo por uma questão, enquanto você vai... E sabe o que você deixa... Você fica mais irritado com você mesmo? Vou te provar isso. Você fica irritado com uma questão minimamente pequena, passa aquele momento, o Espírito Santo ele está em nós, ele fala. Fala ou não fala? Ele fala. Por que você falou? Por que você não ficou calada? Por que você não respirou fundo? Mas você falou, você respondeu, você foi rude. Aí você fica com mais raiva, porque o Espírito Santo te lembrou, porque você sabe que aquilo é pequeno,
e você vacilou 2 vezes. É assim ou não é que acontece? Aí o Espírito Santo, através de hoje, esse domingo, hoje é que dia do mês? 9. Dia 9 de agosto de 2026. Para que você não faça isso mais. Para que você respire fundo. Para que você repense as suas decisões. Aí você vai falar com você mesmo. Paz do Senhor. Shalom. Gente, você precisa de estratégias para que você não permita a alegria do Senhor ser roubada de você. Porque o tempo todo nós estamos sendo atacados, bombardeados, e Satanás quer ver você triste, isolado, preocupado, desesperado. Uma pessoa preocupada, ela age da mesma forma que uma pessoa que está vivendo a paz de Jesus? A pessoa preocupada, ela age, ela mete os pés pelas mãos, ela troca tudo, ela inverte todos os valores, ela não sabe o que ela está fazendo mais e fica preocupada porque ela tem o Espírito Santo. Shalom. Paz do Senhor. A gente precisa ter mais alegria e preservar a alegria do Senhor. Você acha que quando Neemias falou, a alegria do Senhor é minha força, tudo estava favorável? Não tinha uma circunstância favorável para esse homem. Nada. Só que ele relatou que em meio às circunstâncias, também o apóstolo Paulo afirma para mim e para você, em todas essas coisas, nós somos mais que em Cristo Jesus. Pronto, gente. Está resolvida sua questão. Agora você precisa praticar. Você precisa praticar. João 14, 27 repete. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Então ele só está repetindo lá no final do capítulo de João, mas no capítulo 14 ele já está falando. Ele continua, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se. Repita comigo, alegraram-se. Fala agora comigo. Eu preciso me alegrar. Independente de circunstâncias contrárias. Eu preciso me alegrar. Eu preciso me alegrar. Agora fala para essa pessoa aí, você precisa se alegrar, meu irmão. Se alegre no Senhor. Ah, você vai lembrar dessa fala amanhã. Você vai lembrar dessa fala amanhã. Você vai lembrar, a segunda está chegando. Mas a sua segunda não vai ser como a segunda passada, amém? A paz de Jesus não dá não. E para... Ó, falei errado. A paz de Jesus dá... Eu escrevi errado aqui. A paz... Ah, muito obrigado. Paz do Senhor. Shalom, shalom. Shalom. A paz que Jesus dá não é para nos esconder, é para nos enviar. Meu Deus do céu. Porque agora você entendeu a paz, agora vai saber o que vai fazer com essa paz, né? Não vai ficar só ali. Tem que fazer alguma coisa com ela, né? 21. Imediatamente. Acrescenta. Imediatamente. Imediatamente. Gente, os imediatamente na Bíblia para mim me pega. Porque não tem talvez. Não tem depois. Né, homens? Depois. Depois eu faço. Depois eu vou. Depois eu resolvo. Homem, infelizmente, boa parte em si, tem essa mania. Depois. Depois. Eu faço depois. Minha esposa fala, depois, Mateus. É agora. Vamos fazer agora? Vamos resolver agora? Vocês conhecem a pastora de vocês, né? Vamos lá. Vamos falar, vamos resolver? Ela chama você, ela convoca você para o culto ao vivo, irmão. Eu te mando a mensagem, ela te convoca agora. Para não ter erro, para que todo mundo seja testemunho. Fala, ó, eu te falei. Essa é a beleza até do casamento. Que um encoraja o outro, alinha o outro, leva o outro para o melhor lugar de avanço, de crescimento. Mas ele fala, imediatamente, acrescenta, como o Pai me enviou, assim eu. Porque primeiro ele trouxe a paz. Porque ninguém é enviado se não tiver paz no Espírito. Ninguém vai conseguir desenvolver se não tiver a paz no Espírito, não de circunstâncias. Porque se você vai enviado pelo Senhor, sem essa paz de Espírito, sem compreender a paz de Espírito, você vai fazer tudo errado. Você pode começar bem, mas você vai fazer tudo errado. E ainda, vai manchar o nome de Cristo, que é o que está acontecendo com algumas pessoas. E talvez você tenha amigos que tenham resistência da igreja por conta dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando alguma besteira aqui? Então, a gente tendo consciência, eu tenho que entender a paz de Espírito. Eu não sou refém de circunstâncias. Quem é refém de circunstâncias aí? Tá vendo? Vocês entenderam. E amanhã você vai aprender a praticar isso. Porque ela vai bater na porta do seu coração. Vem, medo. Ela vai vir. E aí você vai escolher. Shalom. Shalom, medo. Aqui não. Hoje não. Nessa segunda mais? Não. Nessa segunda? Não. Nessa terça? Não.
Nessa quarta também? Não, nenhum dia mais. Porque eu escolho fazer com que o meu coração seja governado pela paz de Jesus. Aleluia. Como o Pai me enviou, assim eu envio. Jesus está te enviando, meu irmão. Glória a Deus. Você entendendo a paz, Jesus está te enviando. Ele está te comissionando. É isso que a Bíblia fala. Ele está te dando uma comissão. Ele está te dando uma condição. Você está habilitado. Você conhecendo de futebol ou não, vou trazer um exemplo que vai ficar claro para você. Existe aqueles que estão jogando titular, que estão ali no campo, estão aqueles que são suplentes, os reservas. Estão esperando para algum momento, talvez, o técnico colocar ele para poder atuar. No time de Jesus, todos estão jogando. No time de Jesus, todos estão no ataque, não tem defesa. Eu vou repetir porque está começando a conectar agora. No time de Jesus, todos jogam. No time de Jesus, todos estão no ataque. Por que nós estamos no ataque? Por que nós estamos na defesa? Porque na defesa quem tem que estar é o inimigo. Nós estamos saqueando o inferno para povoar os céus. Você foi feito para poder encher o céu, irmão. A sua vida, ela exala para encher o céu. Através do seu sorrisão, seu bonito. Através da sua alegria no espírito. Através da sua conduta que você não abre mão dos seus valores. Através das crenças que você não escolhe mais praticar a sua antiga vida, mas praticar a palavra de Deus. E aí você vai revelando Cristo através das suas atitudes. As pessoas perguntam, como que você aguenta? Aí você dá risada, você fala, não sei, nem eu sei. Quantas pessoas já te perguntaram, como que você consegue? Você já riu e falou assim, não sei. Não sei como que eu estou conseguindo. Mas no Espírito Santo fala assim, dá o crédito para mim, vai lá, dá o crédito para mim. A gente sabe por que a gente consegue. Aqueles que estão firmados em Cristo estão firmados na rocha. E aqueles que estão firmados na rocha, nada vai abalá-lo. Você está firmado na rocha, meu irmão, então não tem como parar você. É você que está se permitindo deixar o inimigo colocar coisinhas na sua cabeça e você ir. Não. Assim como o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Então, a partir de hoje, se você não tem feito o que o Senhor te falou, comece a fazer, meu irmão. Comece a executar o plano que Deus te deu. Comece a fazer aquilo que Ele entregou para você poder fazer. Não precisamos perguntar, se fomos enviados, para onde que estamos indo? Você viu Abraão perguntando para onde que ele ia? Alguém viu na Bíblia? Está relatado? Está escrito? Ô Abraão, sai da sua terra. Tá bom, Jesus. Tá bom, Pai. Tá bom, Espírito Santo. Mas para onde? Não. Vamos lá. Tem silêncio, mas tem obediência. Às vezes, meu irmão, é você tem que falar menos e fazer mais. Temos que agir mais. Temos que praticar mais. Nós aprendemos sobre Tiago, estamos aprendendo no Small Group. Se você não está vindo, venha quarta-feira. Sejamos não ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Tem gente que fala muito de Bíblia, conhece mais Bíblia do que todo mundo aqui, eu e você aqui junto, mas não pratica nada. É um religioso chato. O mundo, gente, não precisa de pessoas mais chatas que conhecem a Bíblia e não vivem nada, não. O mundo precisa de pessoas humildes, servas, generosas, simples, que falam, como que eu posso te servir? Como que eu posso te servir? Quando você fala como eu posso servir para a pessoa, você quebrou a pessoa. Ela vai ficar talvez sem resposta. Como que eu posso servir? Não sei. Nunca fui servida na vida, então você vai ser pela primeira vez. Eu vou ter o prazer de servir. Você quer construir relacionamentos sólidos? Começa a servir mais. Você quer construir conexões, alianças sólidas? Sirva mais. Para de esperar das pessoas e começa a fazer você. Você está esperando demais das pessoas e está fazendo pouco. Faça você, porque é você que conhece. Ah, mas ele deveria. Ele não deveria nada. Ele não conhece. Não, mas ele está na igreja, ele está fazendo. Se ele está na igreja e não está fazendo e você sabe o que tem que fazer, você vai esperar? Ou você vai constranger o coração dele com a sua atitude e mostrar qual que é o padrão de vida? Talvez seja você que vai mudar a cultura da onde você está inserido pelo seu comportamento. Não está mudando porque você está esperando. Aí Jesus ele fala para mim e para você. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Agora eu estou te enviando para fazer o que precisa ser feito. Agora eu estou te enviando para executar o que tem que ser executado. Ah não, talvez, será? Não pergunte, faça. Quem estamos alcançando? Quem estamos discipulando? Quem está mais perto de Jesus porque cruzou o nosso caminho? Você tem que fazer essas perguntas. As pessoas estão aproximando de Jesus quando está perto de você? As pessoas têm desejo de buscar o Senhor? Têm desejo de vir em uma congregação, seja aqui ou qualquer outra igreja séria, bíblica, porque encontrou com você?
Porque discípulo gera discípulo. Não fala pastor gera discípulo. Não vocês, né? Evangelista gera discípulo. Não, discípulo gera discípulo. Pastor não é melhor que ninguém não, gente. Ele tem uma responsabilidade no corpo, vocês estão cansados de saber disso. Discípulo gera discípulo. Pastor, onde eu vou gerar discípulo? Lá no seu trabalho. Com 3 segundinhos que você vai ter por dia falando com ele. Paz seja com você. Shalom. Jesus é contigo, minha irmã. Vai lá, não dá ouvidos para essa pessoa que ela falou de você, não. Continua. E volta a trabalhar. Continua. Você não acredita nisso. Essa é a verdade. Você não acredita nisso. Você está tão preocupada consigo que você não acredita nisso. Você está escutando isso aqui, você fala assim, realmente, eu tenho que fazer. Você não acredita nisso. Porque se acreditasse, já estava fazendo. E aí Jesus está te comissionando. E ele é misericordioso, ele não aponta dedo como o ser humano. Ele chega no meio e faz paz, seja com vocês. Como o Pai me enviou, agora vai lá fazer o que eu te chamei para fazer. Quem está me entendendo? Aí o que ele faz depois para ele não deixar você só? Ele não te deixa sozinho, ele não te deixa no escuro. Soprou sobre eles e disse, receba o... Qual é a diferença aqui? Algumas pessoas confundem. Isso aqui não é revestimento de poder. Revestimento de poder vai acontecer no livro depois, Atos, escrito por Lucas. Essa palavra aqui, recebeu o Espírito, não é dunamis. É pneuma. Essa é a mesma palavra que está lá em Gênesis, quando ele criou o ser humano e soprou sobre as suas narinas, ele se tornou um ser vivente. Porque agora você tem o Espírito de Deus para fazer o que você precisa fazer. Gente, quem tem o Espírito Santo é indesculpável de fazer qualquer coisa nessa terra. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, até aí tudo ok? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus é onisciente, ele sabe futuro, presente, passado. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo momento. Se eu sei que ele é isso, ele é o meu Deus, eu sou filho, então eu posso todas? Por que você não está fazendo? O medo está te governando. Por isso que eu comecei falando medo. Você fala com a sua boca, mas o seu coração está fazendo outra coisa. Você fala, eu creio. Sabia que Tiago fala que até os demônios creem? Demônio crê. Só qual a diferença da fé de um demônio e para um cristão valente que crê em Jesus? A fé dele é morta. A fé dele não gera resultado. A fé dele não gera vida. A fé deles não gera transformação. É uma fé morta. É a pessoa que fala e não vive. É essa fé que Jesus está falando. Tiago, essa palavra que fala que a fé de um demônio é uma fé morta, é a mesma palavra que ele dá para uma pessoa orgulhosa. É o mesmo significado do grego. O que fez Lúcifer cair? Orgulho. Orgulho é um dos piores, se não o pior pecado que tem. Porque o orgulho sempre vai querer fazer você ser melhor do que as pessoas. E é sutil, tá? Nem sempre ele é arrogante, não. Às vezes ele vem com uma camada, às vezes, bonita. Tá cheio de pessoas assim. Só que o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração e ele mostra o que está errado, não mostra? Ele limpa. Quando você lê a palavra, eu não sei como é com você, mas quando eu faço devocional, eu estou lendo a palavra, eu estou lendo o próprio Senhor, eu estou lendo o próprio Jesus. Jesus é santo. Eu estou me santificando, eu não sou santo, eu estou me santificando. É por isso que eu leio a palavra, é por isso que eu procuro ter uma vida de jejum e é por isso que eu oro. Então eu estou me santificando. Sede santos porque eu sou santo. Jesus está falando, eu sou santo, você precisa se santificar. Ele falou, enquanto eu estiver aqui na terra, você não vai jejuar. Discípulos, vocês não jejuam, porque você está com o noivo. Depois, quando eu for removido, aí vocês jejuarão. Quando ele fala, quando eu sair, já é um lugar de português aqui trazendo, vocês vão jejuar. Por isso que não é opcional. Então eu estou me santificando. Se eu estou me santificando, cada vez que eu vou para a palavra, revela a minha sujeira. Porque se eu estou me santificando é porque eu estou sujo. Aí eu vou lendo a palavra, falo, pera, tá faltando alguma coisa. Tem sujeira. Ih, Mateus, você tá egoísta. Ih, Mateus, você tá arrogante. Ih, Mateus, você tá tratando a sua esposa de forma errada. Ih, você tá tratando as pessoas à sua volta errado. Ih, você... vai revelando quem você é. Começa a pegar os personagens que você está lendo no livro e troca pelo seu nome. Vai te ajudar a entender a Bíblia. Apóstolo Pedro fez...
Mateus, começa a colocar, você vai ver como que você vai compreender melhor a palavra. Você vai falar assim, nossa, realmente sou eu. Realmente sou eu negando Jesus aqui. Realmente sou eu fazendo coisas que não deveria fazer. Então, esse sopro é para poder falar, você não está sozinho. Você tem a capacidade que você precisa. Você tem todo o atributo necessário para executar o que precisa ser executado. Ninguém aqui é indesculpável. Qual que é a diferença de você compreender o que eu acabei de falar aqui agora e de antes do culto ter começado e você talvez não sabia o que era isso? Antes, se caso, por um acaso, uma possibilidade, Deus nos puxasse daqui, nosso tempo aqui nessa terra acabasse, você seria como uma desculpa porque você não sabia. Você é um ignorante sobre o assunto. Todas as vezes que você sabe e aprende a respeito de algo da palavra de Deus, você se torna indesculpável diante do sangue do Cordeiro. Então todos nós que estivermos diante do Senhor, diante do trono, até algumas teologias falam o trono branco do Senhor, nós vamos chegar em escatologia, tá, gente? É porque é muitos sinais, muita informação, mas o trono branco é onde vai estar o tribunal. 2 tribunais, aqueles que não seguem a Jesus e os que seguem a Jesus. Quem segue a Jesus, prestação de contas. O que você fez com meus dons? O que você fez com meus talentos? O que você fez com as qualidades que eu te dei? Um design que eu fiz você. Quem não segue a Jesus é elevador direto lá para baixo. Vai direto, sem interrupção. Vai embora direto, não tem como. Porque não tem segunda chance. A Bíblia é muito clara. O que você vai falar para o Senhor se você conhecer aquilo? Não, Senhor, é porque eu não estava com tempo. Aquele período eu estava trabalhando muito. Não, Senhor, eu não estava com tempo, porque aquele período eu já era pai. Não, Senhor, eu não tinha tempo, porque aquele período eu estava num trabalho que... Não, Senhor, é porque... Mas eu não falei para você parar de trabalhar para poder pregar. Eu não falei para você parar de ser pai para poder parar, para começar a pregar. Ele não falou nada disso, gente. Ele está falando, enquanto você vive, pregue. Enquanto você anda, pregue. Enquanto você vive, pregue. Porque cada estação da nossa vida é um padrão de vida que você vai revelar a Cristo. O Cristo que você revelava quando você era solteiro não é o mesmo Cristo que você vai revelar quando casado. Até a maturidade muda. Deveria ser um pouco mais maduro, mas isso nem acontece com todo mundo. Faz parte. Porque nem todos escolhem amadurecer. Então Jesus ele está chamando do jeito que você está, com a rotina que você tem, revelar o aroma suave de Cristo, para que possa receber e os anjos falar assim, meu Deus do céu, ele não tem desculpa, ele só faz. Ele não fala, ele só pega e faz. Ah, não está fazendo. E o apóstolo Paulo, hein? Imagina os irmãos, imagina eu falando, ah, Paulo, mas eu não conseguia porque eu tinha isso. Paulo foi preso várias vezes. Ele pegou prisão domiciliar. Ele pegou prisão perpétua. Ele pegou todo tipo de prisão que a época podia dar. Tinha 2 nacionalidades, falavam várias línguas, foi estudado aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo da época, era letrado, tinha conhecimento. Talvez se trouxéssemos hoje, para o dia de hoje, a formação de Paulo não teria nome, de tanta formação que ele tem. Era um cara que era fora da curva, mas sempre tinha muita sabedoria. Foi preso, pegou naufrágio, foi picado por cobra. E aí ele escreve para Tessalônica, ele escreve para Efésios. Viver é Cristo. E morrer é lucro. 2 Timóteo, o último livro que ele escreve, já velhinho. Último livro, carta pastoral para Timóteo, está liderando a igreja de Éfeso. Eu combati o bom combate. Eu completei. Eu finalizei a carreira. E eu não vou abandonar pelo medo. Eu guardo a minha fé. Meu irmão, se você tiver uma desculpa maior do que Paulo, aí você está livre para poder não fazer o que você falou que não está fazendo. A gente não tem desculpa. É mais fácil você falar assim, eu não quero. É melhor. Do que você saber que você deve e você não faz. A sinceridade, gente, nos ajuda. Até porque é a sinceridade que vai fazer a gente mudar. É a sinceridade que vai fazer você mudar de perspectiva. Falar assim, realmente eu não estou fazendo. Porque aí o Espírito Santo tem lugar para trabalhar. Agora quando você fala assim, Senhor, eu não vou fazer, não, porque é isso. Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe que você deve fazer, mas não está fazendo. Porque você tem aprendido. O Senhor tem soprado sobre você para ir para esse lugar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender Filipenses 1:21. Para viver é Cristo e morrer é lucro. Romanos 8:37 também nos ajuda. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando a gente vai para o verso 23, ele fala, se perdoar os pecados de alguém,
estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você é o dono da razão, não. Quer dizer que agora você representa o Cristo. Quer dizer que agora você vai apresentar aquela pessoa que você conhece na sua rotina, que não conhece a Jesus ou está desviado. Essa pessoa, ela está cheia de culpa na mente dela. E aí você fala, você sabia que você poderia viver sem essa culpa aí? Um sorrisão no rosto, assim. Porque você fala assim, você sabia que você pode ficar assim? Você tem que falar com um sorriso, gente. Você tem que apresentar um Cristo realmente que é uma alegria. O Cristo que eu estou vendo com algumas pessoas aí, eu não seguiria esse Cristo não, viu? Não, porque cheguei em Jesus, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou fazendo. Estou fora desse Jesus aí. Jesus é alegre, meu irmão. Jesus se põe no meio dele e fala, pai, gente, pensa o caos. Jesus tinha acabado de morrer, eles não estavam entendendo ainda, eles não sabiam se acreditar em Maria Madalena ou não, eles estavam com a porta, o versículo trouxe, porta trancada. Quem fica com porta trancada é um nível de medo gigante. Aí Jesus, sabendo, ele no meio aparece, atravessa a parede, paz, Jesus. Gente, é hilário isso, porque eles estão aterrorizados. Ele fala, olha, eu estou com vocês, meu irmão. Eu não condeno vocês, eu não quero saber se vocês não foram lá me ver. Shalom. Vão lá fazer o que vocês são chamados para fazer. Ei, Pedro, não quero chamar você mais de Simão, não. Vamos lá, Pedro. Você é a rocha, vai lá. Vai lá pregar a palavra, vai lá para Atos, vai lá pregar o que você foi chamado para fazer. Tem 3.000 pessoas para se converterem através da sua pregação. Vai lá, Pedro, se levanta. Vai lá, se levanta e faz o que tem que ser feito. Você não tem tempo mais não, meu irmão. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. Nós não temos mais para onde ir, a gente só precisa fazer o que tem que ser chamado a ser feito. Faça essas pessoas a chegar ao perdão que elas não chegaram, meus irmãos. Faça essas pessoas se reconciliar com Cristo. Pastor, eu não sei versículos, Jesus não te perguntou isso. Eu não conheço a Bíblia. Fala como Jesus te encontrou. Do mesmo jeito que te encontrou, você vai fazer com que essas pessoas se encontrem. Jesus te ama, você sabia disso? Ah, ama não, ama sim. Abre lá João 3,16, deixa marcado aí na sua Bíblia se você não sabe. Lê para ela, lê para ele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu para todo aquele que nele não. Outras versões vai falar não morra, mas tenha vida. Tá vendo como que você sabe? Usa João 3,16 até você aprender outro. Mas use, mas pregue, mas anuncie. Mas faça pessoas conhecer a Cristo. Gente, entenda. Por que a estratégia do Small Group é maravilhosa? Porque tem pessoas que não vão pisar aqui de cara. Eu sou essa prova viva. E tá tudo bem. Resistência. E nós somos o meio pelo qual vai ser quebrado essa resistência. Por quê? Vai conhecer um homem ou uma mulher cheio de alegria, que está passando por tempestade, mas não escolhe depender e ser refém de circunstâncias mais. E essa pessoa vai olhar e fala assim, eu quero que você carrega. Eu tenho um dinheiro que você não tem. Eu tenho uma vida que você não tem. E você tem alegria que eu não tenho? Não, eu quero que você carrega. O que você tem? Fala, vem comigo que eu te conto. Quarta-feira, vem lá. Quarta-feira você vai vir comigo num lugar. Aonde? Não, só vem comigo. Você falou que você quer alegria, não quer? Seja estratégico também, meu irmão. Abra a sua boca. Abra essa boca de profeta e fala. Aí Satanás fala, você não pode. Olha o que você fez ontem. Olha o que você fez semana passada. Ah! Pede perdão e vai pra frente. Você não tem tempo mais. Libera isso. Perdão está corroendo você. Libera o perdão, meu irmão. Perdão é escolha. Não deixe de trazer uma prisão sobre você. Esses dados você não pode, você não consegue, você não merece. A Bíblia não fala em momento nenhum com vocês. O homem sim. O crente que parece crente vai falar com você ao contrário. Olha lá o que você está fazendo. Olha lá o seu comportamento. Jesus está falando assim, eu estou te condenando? Vá e não peques? Pronto. Fica com as palavras de Jesus, não fica com as palavras do abençoado, não. Aquele que não agrega em nada na sua vida, aquele que não traz nada, ele não te aproxima de Cristo, ele te afasta. Mas conhece a Bíblia, mas não vive. Ou nós saímos daqui para poder fazer diferença, ou nós escolhemos fazer as mesmas coisas, gente. E por fim, Tomé, da necessidade de ver a confissão de fé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com discípulos quando Jesus apareceu. Sempre vai ter as pessoas que parece, mas quando precisa dele não vai estar lá. Tomé é a prova viva, gente. E Deus quer eliminar uma geração de Tomé que quer tocar primeiro para depois fazer. Ó, quando eu tocar,
eu vou começar a fazer. Quando eu ver, eu vou começar a fazer. Você quer qual mais prova? 40 anos e um povo e Deus preservando no meio do deserto. 3 homens dentro de uma fornalha e sendo preservados. Um homem no pasto sendo levantado como rei, sendo o mais fraco da casa. Você pega mulheres sendo e se engravidando, sendo estéril com 100 anos de idade. Qual prova você quer mais para poder começar a fazer o que você foi chamado para fazer? O sinal que você precisa é o selo do Espírito Santo que está dentro de você. O sinal para você é a palavra de Deus. O sinal para você é Cristo ressurreto, que já morreu, já ressuscitou e está falando assim, vai fazer o que você tem que fazer. Eu não estou falando que Deus não usa sinais, mas isso é para criança. Não tem mais criança aqui. Deus te chamou para fazer, meu irmão. Deus chamou para executar. Deus chamou você para poder saquear o inferno. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ninguém vai começar 101% não. Começa com as ferramentas que está na sua mão. Começa o projeto que Deus te falou. Começa com o que está na sua mão. Moisés fez a mesma pergunta que você está fazendo. Não estou lá no seu quarto na oração, mas eu vou te falar porque eu tenho o Espírito Santo. O que eu vou fazer com isso daqui na mão? Moisés fez a mesma coisa. Vai lá, Êxodo. Lê Êxodo. Ele fala, o que você tem na mão aí, Moisés? Eu tenho essa vara aqui. O que eu vou fazer com essa vara aqui? Peguei da árvore aqui agora. Levanta ela. Aí você vai ver o que eu vou fazer. Você tem coisa na sua mão, meu irmão. A sua vara hoje é outra. Para de dar desculpa. Enquanto você está dando desculpa, tem pessoas morrendo. Enquanto nós estamos dando desculpa, tem pessoas que estão indo para o inferno. Você sabe quando os seus familiares vão morrer? Você não sabe nem você. Então quando que você vai começar a falar do amor de Cristo e amar essas pessoas? Começa amando elas. Qual foi a última vez que você falou eu te amo para seus irmãos? Qual foi a última vez que você deu um abraço aos seus irmãos quando você podia? Agora eu estou distante, agora eu não posso. Então liga. Qual foi a última vez que você falou eu te amo para os seus pais? Mas eu tenho situação com ele. Resolva. Não perca tempo, porque depois que falecer, meu irmão, eu preciso te falar isso, infelizmente, você vai ficar carregando isso pro resto da sua vida. Ou você escolhe resolver as questões e viver a verdade do Evangelho, não por parte, mas por realidade transformadora, e aí, meu irmão, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua casa. Você não tem noção do que um perdão liberado faz. Não, eu não estou pronto. O que você está esperando? São 12 casas entrando na casa das pessoas, mostrando quem ele é, aprendendo. Agora ele está falando para você, você agora se torna a morada de Deus, agora é você que vai ir. Agora eu não vou mais em prédios, agora eu moro dentro de você para que você vá. Agora a casa de Deus vai habitar em outras casas, casas mortas, casas depressivas, casas à beira do divórcio, casas à beira de toda destruição. Você vai ser a resposta. Porque você carrega o Espírito Santo. Com todo amor e respeito a vocês. Algumas pessoas o Senhor falou comigo de forma muito clara. Luiz vai estar vendo essa gravação aí. Deus vai redimir o seu tempo. Ele vai redimir todo o seu tempo enquanto você não estava com Jesus. As gerações que vai vir depois de você vai alcançar muitas pessoas por conta do seu posicionamento. Eu não sei como vai acontecer isso com você, Diogo. Mas o seu nome vai ser falado nessa nação. Eu não sei se vai ser música, eu não sei se vai ser através do trabalho, mas Deus falou. O seu nome vai ser conhecido. Nessa nação. A sua alegria, ela vai transbordar para onde que passa. A sua alegria é a sua porta de entrada. A sua alegria, ela é contagiante. A sua alegria, ela é transformadora. A sua alegria cura. A sua alegria tira rancor. A sua alegria quebra divórcio. A sua alegria restaura. O seu posicionamento fez a sua casa ser restaurada. Você não é melhor do que ninguém. Deus tem visto as suas lutas. Deus tem visto o preço que você tem pago. E Deus, Ele exalta quando Ele quer. Malu, não pergunta mais se é para fazer, não. Faça. Não para de perguntar, você não precisa perguntar mais, não. Será que eu vou fazer? Será que eu devo? Não precisa fazer essa pergunta, não. Pergunta agora as estratégias. Ele falou para fazer, faça. Ele falou para executar, execute. Comece o projeto.
Execute o projeto. Faça o projeto. Isso é só uma porta e um meio para onde que Ele quer te levar. Você tem um corações para missões. E o Senhor já falou isso com você. Não deixe o passado falar que você não pode mais. O passado não te define. Amém? Gente, se tudo que eu estou falando não faz sentido para você, descarta. Nunca julga o profeta, julga a profecia. Você vai ver dificilmente eu fazendo isso daqui. Você como a mulher do poço. Alegria contagiante. É a mulher que vai ser chamada de doida, de maluca. Você vai escutar muito essa frase. Mas depois que ele encontra com aquela mulher no poço, ela não podia fazer outra coisa a não ser falar dele. Jesus, ele quer resgatar aquilo que foi perdido lá atrás. Tem muita mulher para ser alcançada. Tem muita gente para poder ser salva. Tem muita mulher enferma na alma, que com essa disposição que poucos têm, vidas vão ser tocadas. Deus está fazendo, meus irmãos. Aleluia. Eu não vou sair falando para todo mundo, porque eu só falo aquilo que Deus pede. Até porque, desde quando eu abrir a palavra, desde o louvor, desde a comunhão, Deus já está falando. Continue, meu irmão. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Alguns de vocês vai desejar ter o small group na casa de vocês. Vocês vão desejar. Vai ser desejo. É desejo. Estou falando de fazer uma semana e fazer depois de 3 meses, não. Não. Vai ser toda semana. Porque é você que vai alcançar. Nós já mudamos a estação, meus irmãos. Não estou aqui para forçar nada a ninguém. Eu estou aqui para poder ser boca de Deus. Pastor é amigo, mas ele também é profeta. Porque se eu for só pastor e amigo, eu só vou falar o que você quer ouvir. Mas eu também preciso ser profeta para poder falar aquilo que é desconfortável. Mas é aquilo que vai levar a sua alma a não ser eliminada, mas viver o que o Senhor te chamou para viver. A sua casa depende do seu posicionamento. O pai de Abraão foi chamado antes de Abraão, mas porque ele não quis, Deus falou, você não vai parar por conta de você. O nome de Abraão será lembrado e continua sendo lembrado até hoje. Fique de pé no seu lugar. Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser as mãos, eu não crerei. Meus irmãos, passou o tempo de você agora não permitir mais que isso aconteça a você, isso pare você. Enquanto eu não colocar a mão, isso não existe mais para você. Você não vive pelo que você vê, você vive pela fé. Você se tornou morada de Deus. Você é resposta de oração para muitas pessoas que hoje estão clamando, chorando. Enquanto estamos aqui, essas pessoas estão chorando. Eu quase não dormi essa noite por conta dessas almas. Eu fui dormir quase 3 horas da manhã. Porque existe alma gemendo por homens e mulheres de Deus que posicionam. A próxima série que nós vamos falar é sobre pecados ocultos. Para que você não permita mais coisas pequenas que você já se tornou normal, é transgressão, e você vai entender a diferença de pecado e transgressão. Não impeça o que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para ser morada, a habitação do céu, a habitação do próprio Deus. É o próprio Criador dos céus e da terra morando dentro de mim e de você. O que você tem, o que você pode fazer com esse Deus, meu irmão? O Senhor está vocacionando você. Eu estou vendo jovens sendo curados, sendo libertos, já estou vendo jovens sendo alcançados, eu já estou vendo jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Você aqui ou não, eu vou estar aqui, meu irmão. Você aqui ou não, eu vou estar pregando aqui. Mas eu oro para que venha um desejo no seu coração. Eu falo, pastor, nem que eu fique só fazendo a mesa, fazendo a porta, gravando, eu não sei. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo.
Não pergunta mais Deus por quê. Pergunta Ele para quê. Aleluia. Por que não faz mais parte de você como filho? Agora para quê é buscar estratégias para executar da forma certa. Seu casamento vai ser tão sólido que as pessoas vão perguntar o segredo. Tem uma geração depois de você que vai seguir por conta da sua postura hoje. Agora, se você não escolher, meu irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas aqui não é lugar, fala de condenação. Pelo contrário, não. A gente termina com a graça, com o shalom. A gente termina, eu farei. Membresia tá aí, meus irmãos, terça-feira. Batismo tá aí. Se você tiver dúvida, vem perguntar. Mas a Bíblia já está escrita. Faça, não perca mais tempo, não. O Senhor está movendo, Jesus. Eu não sei se você está percebendo, o Senhor está movendo. Aleluia. Aleluia. A dona Terezinha falou, eu creio, eu já me apropriei, porque isso já é uma coisa que já tem no meu espírito. Esse espaço de cima já é nosso, gente. Em nome de Jesus. Tem mais vidas para ser alcançadas. Isso aqui não dá, não. Esse espaço aqui é do Kids, gente. Meu coração sempre foi esse. Eu sempre falei para a pastora Bisco, esse espaço aqui é do Kids. Ele foi feito para o Kids. É só você olhar. Porque lá em cima é que nós vamos alcançar as pessoas. Mas a gente precisa começar hoje. Aleluia. Com o seu coração. Vamos lá, vamos embora. Eu queria que alguém chamasse a pastora Bia. Eu quero orar por vocês. Aleluia, Deus. Se você fala assim, Mateus, eu não tenho nada, eu só tenho a minha palavra. Então, meu irmão, você tem tudo. Então você tem tudo que você precisa. Então você tem tudo aquilo que te habilita. Porque ele termina falando, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Jesus ele está falando que não pôde ser relatado por tamanho lugar de milagres que ele operou. Aleluia. Só que em outros livros ele vai falar que eu e você, os discípulos, nós faremos obras maiores. Se tudo que ele fez não pôde ser relatado em 66 livros, gente, o que ele não vai fazer através de você? O que ele não vai fazer na sua casa? Aleluia. Chega de dar voz para remédio, continue tomando. Mas chega de dar voz para ele. Chega de dar voz àquilo que te diminui. Você permitiu. Não permita mais. Existe um lugar de progresso. Mas no lugar de progresso a pessoa não pode, ninguém pode, não pode terceirizar. Alguém tem que escolher. Aleluia. Esse alguém se chama você. Se você fala, pastor, eu quero me comprometer com a obra de Jesus. Quando eu falo comprometer com a obra de Jesus, gente, não é só a igreja não, tá? Igreja é a menor parte. Acredite. Até porque a menor parte do tempo seu que você passa é aqui. Você fala, pastor, eu quero. Se você tá com dúvidas, fala assim, eu não quero, eu ainda tô... Eu sempre sou muito claro. Nem venha. Porque é uma responsabilidade. Você está se comissionando. Fala, Senhor, eis-me aqui. Você vai ser o soldado, Senhor, eu tô aqui. Não sei por onde começar, não sei o que usar, mas eu vou. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia.